Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus Pai Todo-Poderoso. Vou ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 2, onde a palavra do Senhor vem nos dizer através do apóstolo Pedro dos falsos mestres, falsos ensinadores, falsos adoradores da verdade, do Deus vivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a palavra diz: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos surgirão as suas práticas, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fetícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Amém? Aqui a palavra do nosso Deus vem nos dizer que entre o povo, ou seja, povo que ainda estão perdido, sem saber qual é o Deus verdadeiro que eles estão servindo. Porque há muitas pessoas que estão perdidas. Por quê? Porque alguém fala de uma doutrina baseando-se na palavra de Deus, aonde pode fazer tudo, e outro fala de outra maneira, e nisso vai surgindo falsos profetas, onde eles vão ouvindo tantas pessoas, tantas religiões, tantas doutrinas, mas na verdade, se você parar para pensar, só tem um caminho que vai te tirar da condenação do fogo eterno e que vai te livrar da mão de Satanás aqui na terra, aonde a vontade de muitos já estão, aonde estão bebendo, aonde estão fumando, aonde estão se destruindo em caminhos dos vícios, dos adultérios. Por quê? Porque não analisaram a palavra de Deus. Aí caíram nas mãos de falsos profetas, que está falando em nome de Deus, mas que não confessa Cristo como Senhor e Salvador. O único caminho a quem eu posso me prostrar e confessar os meus pecados. Porque não tem caminho fácil com Deus. Ou você segue a verdade depois que você conhece, reconhecendo que é pecador, que é falho, que é uma imundície, que tem olhos obstinados para julgar, para condenar, para desprezar, para humilhar, e que só o Senhor tem poder de tirar esses espíritos imundos que há em nós quando se alojam. Então vai haver muitos falsos profetas, e entre vocês vai haver mestre, ou seja, entre pessoas que já aceitaram a palavra, que já aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Vai haver falsos ensinadores, que ensinam os caminhos que parecem que estão no caminho de Deus, mas na verdade concorda com a mentira, com a falsidade, com a injustiça, aonde despreza. Às vezes é um líder religioso e despreza um membro, cautelizando pessoas, valorizando pela posse que ela tem, e não valorizando a alma, onde todos precisam de salvação e conhecer a verdade que é Cristo. Então vai introduzir falsos mestres entre os cristãos, ensinando um caminho fácil, um caminho de prosperidade, aonde eu tenho que dar ao Senhor coisas materiais para a minha vida espiritual ser resgatada, para a minha vida financeira ser abençoada. E nisso eu me torno uma pessoa avarenta, como a palavra diz. Avarenta é a pessoa agarrada às coisas materiais. Eu não posso me agarrar às coisas materiais ao ponto de desprezar, de humilhar, de tomar de outra pessoa, vendo que a pessoa entrou numa igreja ali perdida, com um espírito imundo, de vício, da prostituição, casamento destruído, e eu com heresia, palavras bonitas, que não é real, que não transforma a vida das pessoas,
introduzir para ela. Se você der o teu carro, se você fizer isso, você vai ser salvo. Ou te dizer que uma garrafa d'água, aonde eu orando, mesmo no nome do Senhor Jesus, você levando para casa, você vai ser salvo. Concordando com a prática da idolatria, aonde você se prostrar diante de um Deus criado pela mão do homem, tirado da própria matéria que o Senhor fez, e adorar, se prostrar, vai mudar a tua vida. Aí eu sou um falso mestre, aí eu se torno um falso profeta, aonde as minhas palavras não estão baseadas na verdade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o Senhor fala que, quando ele fala aqui, o Senhor, movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fetícias. Quer dizer que é palavras irreal. É palavra criada por ele. Não é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vem para nos corrigir, para nos tornar uma nova criatura. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e reconheço que os caminhos que eu estava era caminho das trevas, e passa a orar, pedir as suas misericórdias, o seu perdão, aprender a amar o próximo e a perdoar. O Espírito do Senhor vai habitar em mim e vai me convencer do pecado. Então, por isso que ele fala, ó, motivados por avareza, ou seja, por ganância. Muitos mestres que estão aí pregando Cristo, outros que é uma doutrininha fácil, onde muitas pessoas entram, não tomam nem o cálice do Senhor, que representa a volta do Senhor, e faz de qualquer jeito. Movidos por avareza, esses falsos mestres e falsos profetas, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda. E a destruição deles não caiu no esquecimento. Ou seja, o Senhor não vai deixar barato. Uma pessoa que conhece a verdade, que conhece que a palavra de Deus ela veio para transformar a vida das pessoas e dar vida eterna, tirar ela das mãos do inimigo, ensinando heresia. Palavrinhas bonitas, cheia de irregularidade, cheia de personagem, cheia de falsidade, cheia de heresia, aonde tem que ser tudo perfeito aos olhos do homem, mas na palavra ela é mudada. Você entra em várias igrejas aí que é perfeito o banco, você tem que entrar perfeito, não pode ser do jeito que eles querem, só de paletó e gravata, e na verdade a palavra das pessoas que está sendo pregada é palavras guiadas por o espírito do homem, o espírito natural, não pelo Espírito de Deus, que veio para corrigir o erro, que veio para exaltar o soberano nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio para restaurar vidas que estão perdidas, destruídas no mundo da feitiçaria, no mundo da idolatria, no mundo da mentira, da falsidade, da avareza. E muitos estão caindo. Então o Senhor Jesus, ele é claro quando ele diz que vai haver condenação. Aqui, nesse capítulo 2, o Senhor fala que Ló e Noé, pela sua justiça, não foram destruídos. Pela sua justiça, porque eram homens justos. O Senhor, quando destruiu o mundo na época atrás, o primeiro mundo, viu que Noé era pessoa justa, que praticava a palavra, que ensinava a palavra. Aí propôs Noé e não destruiu a humanidade. Aí Ló, também que era da descendência de Abraão, o Senhor, quando destruiu Sodoma e Gomorra, não o destruiu, porque era um homem justo, era um homem que não estava pervertido por pecado. Tem pessoa que é pervertida por pecado ao ponto de todo dia querer se prostituir, de todo dia querer levantar falso para as pessoas, de todo dia mentir, de todo dia roubar. Não é um ladrão compulsivo com arma na mão, mas sempre está armando uma trama para afligir alguém. Então essas pessoas elas vão ser destruídas. E muitos falsos mestres e falsos profetas que se baseiam na palavra do Senhor, porque não tem como uma palavra dita por minha boca, se não tiver base no Senhor Jesus, edificar alguém. É uma palavra bonita de consolo, que vai te trazer uma alegria momentânea, mas não vai mudar a tua vida. A tua vida só muda quando eu e você reconhecer que somos pecadores e que o Senhor tem autoridade para mudar a minha vida.
Então aqui, quando ele fala de Noé que não foi destruído, ele fala aqui no versículo 9 de 2 Pedro 2. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Assim o Senhor sabe livrar da provação. Se você é uma pessoa justa, se você anda nos caminhos do Senhor, ou se já pratica alguma justiça antes de conhecer o Senhor Jesus, você vai ser poupado de uma provação, onde você vai passar fome, onde você vai ser humilhado, onde você vai ser desprezado, muitas vezes até por seu parceiro ou sua parceira, sendo traído, sendo rejeitado por seus filhos, no seu trabalho, na sua comunidade. O Senhor vai te poupar disso. Mas se você for uma pessoa pervertida por pecado, deliberadamente fazendo e dizendo, eu vou alimentar o desejo da minha carne porque a vida é passageira, você vai pagar, porque é a palavra, não é eu que digo. Um homem de Deus ou uma mulher de Deus, ela não tem autoridade de maldiçoar uma pessoa, porque ela não muda. Ela não tem condições. Quando ela fala de alguém, critica alguém, julga alguém no seu sentido, ela não tem autoridade de matar aquela pessoa e mandar para o inferno. Ela não tem. A autoridade está sob o nome do Senhor Jesus. Ela está se condenando a ela mesma. Ela é quem está sendo condenada. Por quê? Porque está fazendo de acordo com a sua vontade. E está colocando palavra de defamar uma pessoa, e a pessoa às vezes se injuria e diz, como é que eu vou servir um Deus poderoso desse se os próprios que são servos dele estão fazendo isso, com inveja, desprezando, humilhando, no adultério. Mas é porque a palavra é clara. Entre vocês, os cristãos, vai haver falsos mestres, falsos ensinadores, que não têm amor, que não tem compaixão, que não tem sentimento por ninguém. Por quê? Porque não praticou a palavra, não veio para a videira verdadeira, não orou, não clamou o Senhor, não tem Ele como Senhor e Salvador. Faz do jeito que quer, como quer. Conduz a igreja do Senhor, ou seja, a igreja dele. Porque onde tem 2 ou 3 no nome do Senhor Jesus, vivendo a palavra, o Espírito do Senhor habita. Mas onde não tem, onde o próprio líder é um fascista, é um mentiroso, o Espírito do Senhor não habita. Então por isso que você que não é cristão, mas já sabe quem é o Salvador, quem é o Senhor, se agarra a Bíblia, lê a Bíblia, examina as Escrituras, porque testifica do Senhor Jesus, que é o verbo que se fez carne. O verbo que se fez carne significa, antes era só a palavra, e o Senhor se fez carne e habitou entre nós e voltou para o seu trono. Ele é quem vai julgar. Então aqui, no versículo 14, como aqui fala, o Senhor livra qualquer um que é justo da perdição. Se você for injusto até hoje, se você reconhecer que é falho no Senhor Jesus, Ele vai te livrar, Ele vai te poupar de você ser destruído. Ele vai abrir porta de emprego, Ele vai curar a tua enfermidade, seja física ou espiritual. Ele vai te dar honra, porque Ele fala, aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Aqui no versículo 14 de 2 Pedro capítulo 2, no versículo 14, o Senhor fala, se você ler esse capítulo por inteiro, você vai entender. Se você pedir discernimento ao Senhor, o Senhor vai abrir os teus olhos espiritual. Então ele fala aqui, o apóstolo Pedro, eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Engana a alma e constantemente tem o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, ou seja, os olhos dele é cheio do adultério. Ele não olha para uma pessoa na carne, a maioria dessas pessoas, esses falsos mestres, com intenção boa, passando a mão na cabeça, não. Já é com intenção de se adulterar, já é com intenção de levar alguma vantagem. Não é porque são misericordiosos, é pessoas do mal. E a palavra do Senhor é quem diz que vai haver falsos profetas no meio do povo. Então, quando você vê alguém falando em uma doutrina fácil, palavrinhas bonitas, você pode ir, que é tudo fácil, vai ter isso, vai ter aquilo, e você vai ser salvo se você levar o seu dízimo, a sua oferta, ou fazer um sacrifício. Isso aí é um falso mestre. De graça receber e de graça dai. Mateus 10, o Senhor fala, quando dá ordem aos seus discípulos. Ele está falando, não é para você pedir nada a ninguém.
Ele é quem vai convencer as pessoas que você necessita do pão de cada dia e as pessoas vão te dar e você vai saber o que é que vai fazer. Você vai viver, e você é discípulo do Senhor, você vai viver da palavra do Senhor, mas sem explorar as pessoas, porque o Senhor é quem convence o homem do pecado. Convence que ele dando, ele vai receber. Quando ele der com amor, não por avareza, com interesse de dar o dízimo e receber tudo de volta e no pecado, fazendo o contrário da palavra, se prostituindo e fazendo tudo de errado. Aí sim, a condenação demora, mas vem, porque o Senhor é justo e fiel. Então se arrependa no Senhor Jesus, que é autor e consumidor da fé, e você será salvo. Amém? Que Deus nos proteja hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus.